Por que uma das músicas mais famosas do Zé Ramalho, depois de falar do ser humano ser escravo, ser do gado, por que depois de tudo isso, Zé Ramalho falou sobre a Arca de Noé? Hoje você vai aprender, na verdade você vai compreender o porquê eu gosto do Zé Ramalho, um dos poucos cantores que não são reconhecidos pela mídia, mas que tem músicas realmente muito inteligentes, apesar de ser músicas, na grande maioria das vezes, referenciadas a sertão, a aquela questão de você viver no meio rural. São músicas bem inteligentes, que hoje você consegue traduzir ela, tá, para o correto, e é isso que eu quero falar para vocês. Eu vou pegar a música do Zé Ramalho chamado Vida de Gado, e você vai entender o conhecimento que Zé Ramalho tinha há 20, 30, talvez 40 anos atrás, tá bom? Olha só. Oi, vocês que fazem parte dessa massa. Que massa que ele está falando? Nós. Que passa nos projetos do futuro, de pessoas que planejam o nosso futuro. Você já imagina quem? É duro tanto ter que caminhar, porque eles que projetam os nossos futuros. É dar muito mais do que receber. Capitalismo, socialismo, comunismo, qualquer tipo de denominação, você dá muito mais do que você recebe. Tudo bem? E ter que demonstrar sua coragem de enfrentar esses dias, doenças, perigo, tudo para você poder sobreviver. À margem do que possa parecer, justamente o que eu falei. E ver que toda essa engrenagem, todo esse sistema, tá bom? Já sentem a ferrugem lhe comer. As pessoas estão completamente cansadas de viver a mesmice, por isso muitas pessoas surtam. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Pois é, o povo é marcado. E aqui Zé Ramalho não está falando do chip que vão colocar na sua mão direita e nem na sua testa. Zé Ramalho está falando aqui, tá? Da base do seu corpo ser carbono 666. 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Se eu não me lembro bem é isso, mas é só você pesquisar no Google carbono 666 que você vai entender que é o carbono do nosso corpo. Nosso corpo já é marcado com 666. Então ele já sabia disso, né? Povo marcado e povo feliz. E aí ele repete esse refrão. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Que vigilância que é essa? A inteligência artificial. Qual que é a única vigilância que cuida do normal? Das pessoas serem normais, das pessoas não poder contrariar a normalidade. As câmeras, as vigilâncias. Ele já cantava essa música há muito tempo atrás. Mal a internet existia nessa época, tá? Só para vocês terem ideia da música que ele cantava. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. E o que ele está falando aqui? Está falando, tá, que faz o tempo confortável e a vigilância cuida do normal. São notícias normais. Sandy Júnior vai fazer um show, ou Penhágua, isso gera repercussão. São coisas que você não vai ouvir pessoas dizendo que existiam gigantes, tá bom? Em noticiário nenhum. E correm através da madrugada a única velhice que chegou. Pois é, né? Você morre, isso aqui eu acredito que seja por causa das vacinas, a única velhice que chegou, porque era para você viver mais, tá? Mas essas pessoas estão vivendo menos. Demoram-se na beira da estrada e passam a cotar o que sobrou. E aqui ele está falando das pessoas que já estão fracassando na vida, não aguentam mais viver esse sistema. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Ele repete o refrão e eu vou chegar numa parte aqui muito inteligente para você. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Na verdade, estão dentro dela, tá? É porque acredito que na hora que ele escreveu isso aqui o diretor não deixou passar não, mas o povo foge da ignorância apesar de viver dentro dela, porque isso que era para ser a música dele, porque o povo realmente está na ignorância e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, porque realmente olha a inteligência do Zé Ramalho, porque nós vivemos aprisionados. A melhor prisão é aquela que você sabe que você não está preso.
Ah, eu não tô preso. Mas tá preso sim. Aí você questionar o governo, cara. Aí você falar com as pessoas que o mundo não era aquilo que te ensinaram nas escolas, para você ver onde você vai parar. Pois é, você vive numa prisão. Nós vamos chegar na parte mais interessante, tá bom? E sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela. Esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. Pois é, as pessoas, de tanto ver destruição, você vê isso hoje no YouTube em 2019, pessoas esperando o mundo acabar, o tempo todo, essa possibilidade do mundo acabar. Quantas vezes você não viu as pessoas falando sobre isso? As pessoas não aguentam mais o mundo e sempre dizem que ele vai acabar. Pois é, a Arca de Noé, o dirigível, olha só olha que safado. Porque a Arca de Noé, o dirigível, não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar. Agora eu te pergunto, você nunca viu aquelas histórias de barcos voadores, não? Eu já falei aqui no meu canal, eu já falei aqui que a Babilônia era uma cidade flutuante. A única maneira de você referenciar, tá bom? É você falar assim, meu, na Babilônia você via montanhas como pasto. É realmente você estar acima de 23 mil pés de altura, 24 mil pés de altura. Não tem como uma cidade estar tão alta assim. Não tem como você fazer um prédio, porque quanto mais você sobe o prédio, mais a base fica condensada. Não tem matéria-prima para isso. É mais fácil botar uma cidade flutuando do que você fazer um prédio de 24 mil metros de altura. E aí, eu falava com vocês que a Babilônia ela tinha um sistema antigravidade ali, alguma coisa baseada em frequência, em som, que deixava ela flutuando. Inclusive tem estudos sobre isso, tá? Isso já funciona, isso mostra, tem vídeos no YouTube mostrando flutuação por som, tá bom? Então, Babilônia, na minha concepção, ela flutuava. E aqui ele diz, a Arca de Noé, o dirigível. E aqui eu consigo entender que realmente pode ser que a Arca de Noé voava. Só que ele diz aqui, não voam, nem se pode flutuar. Por quê? Porque ela já foi destruída. Se você não sabe, a Arca de Noé está na Turquia. Eu já fiz um vídeo sobre Noé muito bom, cara. O YouTube censurou de tudo quanto é jeito, mas a galera conseguiu ver e assistir. Onde eu falo, onde está a Arca do Noé. Você vê lá todo o processo. Os caras fizeram um estudo sobre cima. É o tamanho, a Arca de Noé é o tamanho de 2 montanhas, cara. Pra você ter ideia. Como é que comportava tanto animal assim? Pois é. Naquela época existiam-se gigantes, árvores, assim, como eu vou te explicar, árvores com quilômetros de altura, que eram conexões, tá bom? Árvores antigamente eram conexões de silício, e você vê aquela arca imensa. Como Noé também tinha mais de 60 metros. E aí você vê as pessoas aprisionando o equipamento de pesquisa de quem estava lá pesquisando a Arca de Noé na Turquia. E aqui o Zé Ramalho diz, a Arca de Noé, o dirigível, não voa nem se pode flutuar. E ele termina... vida de gado, povo marcado e povo feliz. Meus amigos, por isso que eu gosto do Zé Ramalho. Eu não idolatro ele, porque para mim só existe um soberano, que é Yahweh, e o filho dele, que é o nosso rei, Yahushua, que é o Cristo e o Deus na linguagem correta. Mas vocês conseguem perceber que antes da internet, antes dessa interação social, desse conhecimento ser multiplicado, porque nos dias de hoje, cara, é muito fácil você se desprender desse sistema assistindo no YouTube, por exemplo. Você imagina antigamente, onde não tinha televisão falando sobre esse assunto, todos os meios de notícia não falavam sobre isso, não falavam sobre os Néfilins, sobre gigantes, sobre terra plana, por exemplo, não falavam sobre nada. E como é que o cara conseguia ter esse conhecimento aqui? Pois é, Zé Ramalho, ele só não ficou famoso, meus amigos, só não foi assim top trends no Brasil e no mundo, apesar de cantar muito bem, de ter um violão que poucas... Hoje você vê cantor fazendo música com 3 notas, 4 notas. E o Zé Ramalho fazia cada acorde mais maravilhoso que o outro. E por que o Zé Ramalho não era famoso? Porque, na minha visão, eu posso estar errado. Eu não sou dono da verdade, mas na minha visão, o Zé Ramalho não se curvou ao sistema. E o que aconteceu? Simplesmente ele não ficou famoso. Então você vê que Zé Ramalho é quem é mais raiz, quem é mais do interior que gosta. São poucas pessoas que gostam. E justamente ele diz isso. Ele afirma, tem um documentário que ele diz que ele não ficou famoso porque ele não se curvava às pessoas. Mas é claro que era o ocultismo lá que falava. Então você vê, olha só, ele fala, olha pra você ver, vamos dar uma lida rápida pra você poder entender. Olha só o conhecimento que ele tinha naquela época, tá?
vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, porque eles já planejam o nosso futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, porque a vida sempre foi assim. Você perde mais do que você ganha, porque o sistema não quer ver você crescendo, não quer ver você prosperando, não quer ver você com muito conhecimento. Eles querem te limitar para você não gerar problemas no futuro e ter que demonstrar sua coragem às margens do que possa aparecer. Você não tem muito o que falar aqui, porque você não vai conseguir resolver muito da sua vida. Essa coragem que ele diz aqui é porque você não consegue prosperar, você não consegue fazer nada. Tem que demonstrar uma falsa alegria e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. E o que significa isso? As pessoas não aguentam mais esse cotidiano, a mesmice de não crescer na empresa, de ser mandado embora, de ficar correndo atrás de emprego, de ter que estudar. Ninguém aguenta mais isso. E ele diz: vida de gado, povo marcado e povo feliz. Porque o povo é marcado. Por esses líderes mundiais, o povo é gado. E como é que o povo é marcado? Tem um chip na mão? Tem um chip no cérebro? Pode ser que tenha. Mas o nosso corpo ele é carbono, 666, o corpo já é marcado. Por isso que Cristo já dizia que nós nascemos em pecado, tá? Não é por causa do ato sexual, não. Porque isso já era aceitável naquelas épocas. É por conta do nosso corpo. Minha opinião, tá? Lá fora, um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Pois é. Olha você ver, o cara naquela época falando sobre vigilância, falando que os automóveis ouvem notícias, os homens publicam no jornal. Só publicando notícias cotidianas, morre um ali, assassinato aqui, vai ter show ali, tudo no normal. Inclusive ele diz isso aqui, ó, a vigilância cuida do normal. E correm através da madrugada, a única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Pessoas fracassadas, tá? Vida de gado, povo marcado, povo feliz, repete o refrão. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Aqui é dentro dela, tá? Tão dentro dela. A pessoa quer fugir da ignorância, mas é ignorante, não tem como. E sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, porque nós vivemos numa prisão. Esperam nova possibilidade de ver o mundo se acabar. Aí por que o Zé Ramalho dizia no final, a Arca de Noé, o dirigível, não voam e nem se pode flutuar? Por que depois de tudo isso referenciou a Noé aqui? Por que uma das músicas mais famosas do Zé Ramalho, depois de ele falar do ser humano ser escravo, ser do gado, por que depois de tudo isso Zé Ramalho falou sobre a Arca de Noé? Porque Noé é a chave para a gente não ser escravo. Porque Noé, ele tinha 60 metros de altura. Porque a Arca de Noé era um formato de 2 montanhas. Era uma madeira que foi petrificada e virou uma montanha, mas era uma madeira de uma árvore que tinha praticamente 11, 12 mil metros de altura. Porque os animais que Noé trouxe foram aqueles que conseguiram sobreviver a esse sistema novo. Porque a chave está em Noé. Você estudando a Arca de Noé, hoje, se as pessoas estudassem a Arca de Noé, vissem que existia ser humano de 60 metros, vissem que as pessoas viveram 1000 anos, visse que antigamente eles conseguiam flutuar, tinham tecnologia, a chave é Noé. Noé é a chave para a gente poder aí desprender do sistema. Então, o Zé Ramalho ele deixa, no final da música dele, um segredo que hoje se revela, que é o segredo que Noé é a chave do mundo do passado. Ele é a última conexão do mundo do passado. E quem percebe isso são poucas pessoas. Por isso que ele diz que o povo é gado. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Quantos anos até alguém descobrir que Noé é a chave, é a resposta para o elo perdido, para o mundo do passado que as pessoas esqueceram? Então ele diz, a Arca de Noé, o dirigível, não voa nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Por que ele dizia isso? Porque as pessoas não vão correr atrás da informação de Noé. As pessoas não vão procurar a Arca de Noé. Porque foi o último, escute-me bem, a Arca de Noé foi o último resquício do elo perdido do mundo do passado. A última informação do passado que sobrou, que lhe conta a verdade, como era o mundo no passado, sem que o sistema encubra as informações como a Pedra da Geórgia, como outros fatos, é a Arca de Noé. E as pessoas não conseguem flutuar, não conseguem simplesmente voar, não conseguem chegar na Arca de Noé, porque Noé é a última conexão do passado. Tá bom? Então, essa é a vida. Essa simplesmente é a vida de gado, onde Zé Ramalho
contou a história do mundo que vivemos hoje, essa vigilância, esse sistema de pontuação social, esse sistema que vai nos aprisionar. Ele mostra que a gente é gado, que a gente vive sem perceber que a gente é escravo, e ainda diz que a conexão, que a última salvação, tá, é simplesmente Noé. E sabe o que as pessoas fizeram? Acharam essa música bonita. Oh, que música maravilhosa! Ela é bonita. Mas alguém aqui tentou entender a música? Alguém aqui chegou e falou, meu, por que o cara escreveu uma música como essa? Pois é, meus amigos, é por isso que eu gosto do Zé Ramalho. Porque ele recusou o sistema, recusou aquele paganismo, deixou de ser top trends, deixou de ser aquela pessoa famosa só simplesmente para falar a verdade. E mesmo assim teve que se limitar ao que falar. Eu falo e falo. Noé é a chave, é o elo perdido, é tudo que sobrou do mundo do passado. Para você poder se desprender de uma vez por toda do evolucionismo pagão, da ciência pagã, binária, de todo o paganismo que existe hoje. Noé é a chave do sucesso, que te mostra como era o mundo no passado. E as pessoas não voam, nem se pode flutuar. Não estão nem aí para nada, né? Pois é, Zé Ramalho, muito obrigado pela música. Eu entendi muito bem, inclusive eu fiz vídeos sobre que Noé, e eu entendi muito bem essa música. O povo é gado, não vai aprender mesmo que é escravo e não quer mesmo entender como sair fora do sistema. E você deixou para eles que Noé é a chave do mundo do passado, para que as pessoas se desprendam desse estereótipo que vive hoje e entendam que existe um Deus chamado Yahweh e existe um Cristo chamado Yahushua. Pois é, eu entendi esse chegado. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu a música do Zé Ramalho, se você tem alguma coisa a acrescentar, comente aqui embaixo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, participar do meu Telegram, participar do meu Instagram.